Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que as notícias os enganaram, que a Sra. Presidente da ANI não se demitiu, mas vamos ficar para ver novos desenvolvimentos. Sr. Ministro, mas também é evidente que a percepção dos portugueses, que os portugueses têm com a nossa economia e com o Governo, não coincide. Esta insatisfação dos portugueses só é surpresa para o Governo de um país onde cerca de 50% dos portugueses são pobres ou vivem com muitas dificuldades e os serviços públicos essenciais estão em ruptura, como a saúde e a educação. Simultaneamente, reencontramos situações inaceitáveis que já pensávamos que estivessem ultrapassadas e que o Governo não resolve e muitas vezes esconde. Como exemplo, os pagamentos a fornecedores pelo Estado em atraso. Nós continuamos a ter uma situação inaceitável de pagamentos em atraso, com mais de 6 meses e inclusive mais de um ano. Temos uma carta de 2.000 empresas indignadas com essa situação. O Sr. Ministro é do setor privado, é o homem da gestão das empresas, sabe bem os contratempos que isso provoca em termos de tesouraria, inclusive do desenvolvimento de novos investimentos essenciais ao PRR. Até quando este mau exemplo do Estado, Sr. Ministro, e que está a fazer o seu Ministério no seu Ministério para acabar de vez com esta situação? Segundo, o Sr. Ministro, em entrevista ao público, refere a necessidade de transformar a administração pública numa administração focada em resultados, eu repito, focada em resultados e não em pareceres. E num momento de grande pressão para disputar o PT 2020, o PRR e o PT 2030, é vital o apoio de quadros experientes e motivados dos organismos intermédios afetos à gestão dos fundos europeus. Sr. Ministro, quando conclui o processo de regularização dos trabalhadores enquadrados no pré-FPAV em termos de vínculos e valorização das carreiras dos serviços afetos ao COMPET e outros fundos europeus? Tem a noção que este adiamento e a eventual saída destes técnicos pode constituir um entrave sério à execução do PT 2020 e do PRR? Já falou com o Sr. Ministro da Presidência como resolver de vez estes assuntos passados 4 anos? A CIMEC, Comissão de Acompanhamento das Medidas Especiais de Contratação Pública, no segundo relatório acerca das dificuldades de execução do PRR pelos organismos públicos, refere que estas sinalizaram que muitas das vezes os concursos ficam presos no Ministério das Finanças à espera das portarias de extensão de encargos, mais de 6 meses e até de um ano, resultando na desistência dos concursos, dos concorrentes e concursos vazios. Sr. Ministro, para que simplificar, ter uma administração determinada e depois ficam os concursos do PRR cativos, parados no Ministério das Finanças? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como é público, o Governo decidiu abrir o processo de revisão do PRR. Vamos ter um reforço de verbas, fala-se de 2.300 milhões, e já começamos a ver o filme. Os atores principais já estão no terreno com os mais diversos argumentos. Uns clamam por mais verbas para as agendas mobilizadoras tuteladas pelo seu Ministério e para as empresas que nós defendemos. Outros apelam ao reforço da habitação, sem o qual o Governo não concluirá as 2.600 casas prometidas. Os mais afoitos invocam a derrapagem dos custos das grandes infraestruturas e, ai de nós, agora é que vai ser como o Metro de Lisboa e do Porto. Outros anseiam aceder com toda a legitimidade às verbas do PRR, como os portos e as autarquias, para as obras das escolas e centros de saúde, das responsabilidades do Governo. Sr. Ministro, como é que este filme vai acabar? O Sr. Ministro Costa e Silva vai ser a locomotiva, o maquinista do Governo ou o ator secundário no processo de revisão do PRR em curso? Disse.